Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então hoje daremos continuidade na nossa série de plantas medicinais e fitoterapia. E hoje falaremos então sobre a Grifônia simplicifolia e seus benefícios terapêuticos. No último episódio, se você não acompanhou, falamos sobre o açaí e os seus benefícios. Se você não acompanhou, é só voltar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. E para você do outro lado que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista clínico, pós-graduado em nutrição esportiva, fitoterapia e nutrição comportamental. Então, a Grifônia simplicifolia é uma espécie nativa da África Central e Ocidental que produz sementes ricas em uma substância chamada 5-HTP, que é um aminoácido natural precursor do neurotransmissor serotonina, que nós dizemos então por aí que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, da alegria. A Grifônia simplicifolia aumenta a síntese da serotonina, o hormônio produzido pelo cérebro, que está envolvido então com humor, sono e também apetite. A diminuição de serotonina tem sido associada à depressão, insônia, transtorno obsessivo compulsivo, assim como distúrbios alimentares que causam a obesidade. Então, as pessoas que sofrem de depressão, elas usam os antidepressivos, que algum deles, da classe, que eles fazem uma recaptação da serotonina, que é essa substância que estamos falando hoje, tá bom? Vou trazer aqui para vocês, então, um estudo que fala um pouquinho sobre a Grifônia simplicifolia. Um estudo randomizado, duplo cego e placebo controlado, então é um estudo muito importante. Ele quis avaliar a eficácia do extrato da Grifônia simplicifolia, fonte natural, então, de 5-HTP, que, traduzindo essa abreviação, seria 5-hidroxitriptofano, que é um precursor de serotonina, na inibição do apetite e promotor da saciedade em mulheres adultas com sobrepeso. Agora eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos como é que funciona, tá? A bioquímica desse 5-HTP. Então, quando a gente consome alguma proteína, pode ser carne, frango, ovo, seja lá qual for a proteína, essa proteína ela tem uma substância chamada triptofano, que são os aminoácidos. Esse triptofano lá dentro de você, ele se converte através de uma enzima chamada triptofano hidroxilase. Esse triptofano se converte em 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP, que é a semente dessa planta que a gente está falando, a Grifônia simplicifolia, produz. Esse 5-HTP se converte em serotonina, que é o hormônio neurotransmissor, ou melhor dizendo, do humor, da felicidade, tem relação com o sono, o apetite, enfim, inúmeros benefícios. Então, esse estudo, ele quis avaliar qual seria, então, a eficácia desse extrato. Eles pegaram 27 mulheres adultas com sobrepeso, elas foram randomizadas em 2 grupos de tratamento por um período de 8 semanas. Então, o primeiro grupo era o placebo, e o segundo grupo é o que recebeu o extrato da Grifônia simplicifolia 100 mg por dia, tá? E os resultados do estudo foram o seguinte: houve um aumento significativo na sensação de saciedade no grupo tratado com extrato de Grifônia simplicifolia. Houve também uma redução do IMC e nos sintomas depressivos, tá? Muito importante dizer, além da diminuição da severidade da compulsão alimentar em comparação com o placebo. Efeitos adversos não foram relatados durante o período do estudo e também houve melhora no estado de ansiedade. A suplementação com extrato de Grifônia simplicifolia, fonte natural de 5-HTP, então, promove o aumento da sensação da saciedade, sendo benéfica no controle do apetite, auxiliando então no tratamento da obesidade durante o programa na perda de peso. Esse é um dos benefícios, tá? Mas a gente sabe que tem outros benefícios, como a melhora do humor, a melhora do estado de ansiedade, alguns sintomas da depressão, tá? E até mesmo do sono. O estudo avaliou o efeito do extrato da Grifônia, então, simplicifolia, sobre o estado de ansiedade também, e demonstrou que a suplementação com esta fonte natural de 5-HTP promove efeitos ansiolíticos significativos, os quais são atribuídos ao fato de que o 5-HTP seja um precursor direto da síntese de serotonina, como eu falei anteriormente, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar. O estudo demonstra, então, que o tratamento da Grifônia simplicifolia é capaz de modular o nível de excitação de crianças e induzir, em longo prazo, uma redução dos episódios de terror e de melhora na qualidade do sono. E você encontra, então, a Grifônia simplicifolia no extrato seco, tá? De 50 mg, então a gente geralmente administra 2 cápsulas ao dia, mas é importante sempre consultar um profissional da saúde. E as atividades, então, terapêuticas são melhora do distúrbio do sono, distúrbio do humor,
tá? Controle da compulsão alimentar, tratamento da obesidade, ansiedade e alguns sintomas também da depressão. Concentração, então, que a gente encontra no extrato da grifônia são de 100 mg, que a gente divide, então, em 2 doses ao dia. E os efeitos adversos geralmente é encontrado náuseas, prisão de ventre, gases, sonolência e redução do desejo sexual. Assim, tá? Lembrando, não é só porque é um fitoterápico vindo de uma planta que não pode trazer efeitos colaterais. Até pode, tá? Mas eles são mínimos, tá? Esses efeitos colaterais foram encontrados na literatura. Mas nesse estudo que eu citei, não foi encontrado nenhum efeito colateral. As contraindicações, então, são pacientes em tratamento com antidepressivo, gestante e lactante. E assim terminamos, então, mais um episódio da série Plantas Medicinais e Fitoterapia. Espero que você tenha compreendido melhor sobre o assunto, tá? Nos próximos episódios iremos continuar falando de plantas medicinais e fitoterapia. Então quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha aprendido mais sobre o assunto. Não deixe de nos enviar suas perguntas para os próximos episódios. Então fique ligado e até a próxima.